A paz do Senhor, aqui é a missionária Sandra. Hoje estarei trazendo a palavra do Senhor. Louvado seja o Senhor, para que nós possamos aí meditar na palavra e que a palavra do Senhor venha falar com cada uma de nós, que a palavra do Senhor venha nos instruir, que venha nos edificar e que venha nos levantar, trazendo um grande avivamento dentro de cada um de nós. Que o Senhor Deus venha nos impulsionar com o poder e a ousadia vindo da parte do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amados, eu quero colocar aqui com o tema dessa ministração: chega de choro, seque suas lágrimas, é hora de se levantar. Amém? Vamos nos levantar nesse dia? Vamos nos levantar para adorar o Senhor? Vamos nos levantar desse momento de angústia, desse momento de tristeza, desse momento de autopiedade? Vamos nos levantar para adorar o Senhor? Vamos nos levantar para glorificar o nome santo do Senhor? Então venha comigo, vamos ler livro de Neemias no capítulo 1. Eu quero estar lendo um verso e quero que o Espírito Santo neste momento possa falar com cada uma de vocês. Que o amado Espírito Santo venha trazer uma sacudida dentro de você. Que o amado Espírito Santo hoje venha trazer o suscitar da palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que o amado Espírito Santo hoje possa fazer arder o chamado de Deus dentro de você e te mostrar o verdadeiro propósito para a tua vida. Amém? Livro de Neemias, capítulo 1, verso 4, nos diz assim: E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Essa passagem, Neemias, vai contar que Neemias estava ali no palácio e de repente ele recebeu ali uma visita. Um dos seus irmãos, de Judá, que chegou até ele e perguntou ali. E então Neemias perguntou a ele como que ia o povo, Perguntou pelos judeus que tinham escapado, da morte e que tinham restado do cativeiro. E então perguntou também acerca de Jerusalém. E aquele homem deu a notícia tão ruim que fez o semblante e a alma de Neemias se entristecer, dizendo que os muros estavam fendidos, a cidade estava queimada, Então ele estava dizendo ali a eles que todo aquele povo que sobrou do cativeiro, sobrou, ele restou da morte, se livrou da morte, mas sobrou do cativeiro, e ali aquele povo se encontrava em momento de miséria, em momento de escassez, em momento de fome. Aquilo, então, entristeceu muito o coração de Neemias. E após ouvir essa notícia ruim sobre o teu povo, Neemias ficou muito triste. E entristeceu muito a sua alma, a ponto dele sentar, chorar e se lamentar. E ele fez isso por muitos dias. Mas também ele estava ali em oração, orando e jejuando ao Senhor. Em sua oração e em sua consagração ao Senhor, ele entregou ao Senhor as suas lamentações. Ele entregou ao Senhor a tua dor. Ele disse ao Senhor o quanto ele lamentava por tudo aquilo. E o quanto ele se angustiou com toda aquela tristeza. Mas tudo isso foi um momento de reflexão na vida de Neemias. E tudo se passou ali no piscar de olhos para ele. E ali, então, ele, em meio às suas lamentações e sua dor, ele confessou ao Senhor dos seus pecados e do pecado do seu povo. Neemias estava ali no momento também de purificação e de arrependimento, pois ele estava arrependido, pedindo perdão a Deus, que Deus o perdoasse e que Deus também perdoasse o pecado de todo o povo, de todos os seus antepassados.
Neemias não podia ficar mais ali prostrado em choro. Ele não podia ficar aprofundado em sua tristeza. Então, Neemias, em suas orações com Deus, ele ouviu. Porque quando nós paramos para refletir todas as coisas, quando nós, em momentos de tristeza, oramos e jejuamos, consagrando aquele momento ao Senhor, porque quando nós consagramos, nós entregamos. Então, quando você para fazer isso e entregar a Deus, você consegue também ouvir Deus, receber de Deus o descanso, o alívio. Neemias estava ali entregando tudo que ele estava sentindo, toda aquela dor, toda aquela angústia. Neemias estava entregando tudo ao Senhor e reconhecendo o porquê de tudo aquilo. Ele estava reconhecendo por causa que aquilo estava acontecendo por causa do pecado do povo. Ele estava ali num profundo arrependimento com o Senhor. E ele ali se purificava com aquela lágrima. Ele se purificava naquele jejum e entregava tudo ao Senhor. E em suas orações, Neemias conseguiu ouvir Deus. Ele conseguiu falar com Deus, mas também conseguiu ouvir. Ali Deus estava tratando Neemias, Deus estava purificando Neemias, Deus estava curando Neemias, Deus estava ali colocando dentro dele também um chamado, um propósito. Neemias agora só precisava se posicionar para que Deus pudesse agir. Amados, você não pode ficar o tempo todo sentado, chorando e lamentando por a notícia ruim que chegou até você, pela tua perca, pelo teu desgaste, pela tua insatisfação. Seja o motivo que for da tristeza da tua alma, você não pode ficar parado, sentado, chorando e lamentando. Você não pode se aprofundar nessa tristeza. Você não pode ficar na sua autopiedade, se sentindo o coitado. Porque se você começar a ficar assim, se você se aprofundar nisso, nessa autopiedade, você não vai conseguir enxergar o motivo e o propósito de todas as coisas. Você não vai conseguir entender o agir, o trabalhar de Deus. Você também não vai conseguir ouvir a voz de Deus a falar contigo, a te mostrar, a te desvendar os teus olhos, a te mostrar o propósito das coisas, o porquê Deus te chamou, o porquê Deus está fazendo você passar por esse período. Deus estava ali tratando de Neemias, Deus estava ali confortando ele, Deus estava mostrando ali o chamado, o propósito. Deus tinha um ideal. Deus tinha um ideal no coração de Neemias. Deus tinha um propósito. Deus não fez chegar aquela notícia ruim, aquele momento ruim até Neemias apenas por acaso. Deus tinha um propósito para ele. Deus tinha um propósito naquela tristeza. Mas se você não sair do momento de tristeza, essa tristeza pode te levar à morte. Essa tristeza pode te levar à angústia, à depressão, à ferida da tua alma e ao esquecimento de Deus. Essa ferida pode te afastar de Deus. Essa tristeza pode tomar conta tanto da tua vida que você pode se afastar de Deus e esquecer toda a bondade de Deus. E esquecer todas as promessas do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua descendência. A tristeza pode fazer você ficar muito longe da presença de Deus. Cuidado com a tristeza que invade o teu ser. Você tem que tomar uma atitude. Você precisa se posicionar. Olha só o que diz Neemias 2. Do verso 1 ao verso 5 diz: Sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração? Então temi muito em grande maneira.
E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Olha só, Neemias, no meio da tua dor, ele entendeu o propósito. Neemias, então, ali, ele se posicionou porque entendeu o chamado. Ele entendeu o propósito. Ele orou e falou com o rei: chega de choro, seque as suas lágrimas, amados. É hora de se levantar. Seja ousada. Seja ousada, faça o que Deus está colocando em teu coração. Peça ao Rei dos Reis toda a direção para agir, para tomar uma atitude, para sair desse monturo de solidão, para sair desse monturo de infelicidade, de tristeza, de agonia da tua alma, para sair dessa depressão, dessa autopiedade. Se levante, se posicione, seque as suas lágrimas, ouça a voz de Deus, clame ao Rei dos Reis. Neemias orou e pediu ao rei e agiu. Salmos 30, verso 5 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Quando se acaba o choro, começa a vir a alegria. Quando termina o tempo de tristeza, vem o tempo de alegria, vem o tempo de riso. Saia do tempo de choro. Outro grande exemplo que nós podemos ver de essa atitude, depois de um tempo de choro, é em Davi. Davi passou um tempo de luto. Davi passou um tempo de tristeza. Olha o que diz 2 Samuel 19, 23. 2 Samuel, capítulo 12, verso 19 ao 23. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestidos, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então veio à sua casa, e pediu pão. E lhe puseram pão, e comeu. E disseram-lhe seus servos: o que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança? Porém agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderia eu fazê-la mais voltar? Eu iria a ela, porém, ela não voltaria para mim. Olha só, Neemias entendeu que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Davi se levantou, Davi se lavou, Davi se ungiu, mudou as suas vestes, adorou a Deus. Pare de se lamentar. Pare de olhar para a sua dor. Pare de olhar para a sua perca. Saia da autopiedade. Enxergue a realidade das coisas. Davi entendeu que ele já não podia fazer mais nada. E nada poderia ser mudado. Agora, o que Davi poderia fazer era descansar em Deus. Confiar em seu trabalhar. Então, amada, se levante do seu monturo. Se levante dessa tristeza. Pare de chorar, pare de se lamentar, se lave com a água purificadora de Cristo, se unja com o óleo do Senhor, com o óleo de alegria, se prepare para cumprir o propósito do Senhor, a qual o Senhor tem chamado para ti, assim como ele disse a Neemias, assim como ele fez na vida de Neemias, assim como fez na vida de Davi, que ele tinha em suas mãos os cuidados. Cuidado para com o povo de Deus. Você tem um chamado de Deus em tuas mãos.
Você tem um propósito de Deus a ser concretizado. Você precisa se levantar. Tem seus filhos que dependem de você. Tem a sua família que depende de você. Tem seus cônjuges que dependem de você. Tem vidas que dependem de você. Tem vidas que precisam de você. Que precisam que você esteja de pé. Que você se levante. Que você se posicione. Que você seja serva do Deus Altíssimo. Que você esteja sendo usado pelo Senhor. Que você tenha uma palavra amiga, uma palavra de conforto. Deus precisa te usar. Você é instrumento nas mãos do Senhor. Mas para isso, você precisa se posicionar. Você precisa se levantar. Você precisa se decidir. Neemias, ele tinha uma missão. E a missão dele era de edificar os muros de Jerusalém. Ele podia deixar a sua tristeza. Melhor, ele não podia deixar a sua tristeza e paralisar a tua missão. Ele não podia deixar que a sua tristeza lhe impedisse de cumprir o propósito. Davi, do mesmo modo, ele precisava governar todo aquele povo de Deus. Ele precisava fazer a vontade do Senhor, cumprir o propósito. Mas para isso, ele precisava se entregar a Deus. Ele precisava mudar as suas vestes. Mudar as vestes, amados, fala de cura. Cura da alma. Davi, ele precisava tirar as vestes de luto. Ele precisava tirar aquelas vestes de tristeza e colocar as vestes de alegria, vestes do rei, as vestes do seu chamado, a qual o Senhor o deu para cumprir o seu propósito, que era de governar sobre o povo. Deus te deu um chamado, Deus te dá vestes novas, Deus te dá um óleo novo, uma unção nova, Deus te dá um tempo novo na tua vida. Mas qual vestes que você vai vestir hoje? Você vai se manter nas vestes de luto? Você vai se manter nas vestes de tristeza? Você vai se manter nas vestes do fracasso? Você vai se manter nas vestes da depressão? Qual as vestes que você vai vestir hoje? Tira as vestes de choro. Pare de chorar. Seque as tuas lágrimas. É hora de se levantar. É hora de cumprir o teu propósito. É hora de cumprir o seu chamado. E você vai ficar aí? Você vai ficar aí sentada, chorando, se lamentando? Ou você vai se levantar nesse dia? Você vai trocar suas vestes. Você vai se ungir com o óleo da unção, com a unção de riso, com a unção de alegria, com a unção de cumprir o propósito do Senhor. Qual as vestes você vai vestir hoje? Adore o Senhor neste momento. Adore o Senhor, confie no trabalhar dele, confie no agir do Senhor, confie no propósito do Senhor. É hora de descansar o teu coração, de confiar no Senhor, de confiar que ele sabe de todas as coisas, de confiar no propósito do Senhor. Entrega o seu choro, entrega as suas lamentações, sacode a poeira que está sobre você, se lave nessa água do Senhor purificadora, se purifique no sangue carmesim, troque as suas vestes. As vestes suas têm que ser mais alvas que as neves, vestes purificadoras, vestes de alegria. Amados, a alegria do Senhor, ela é tua força. É Ele que vai te ajudar neste momento. Ore, entrega tudo para o Senhor. Clame ao Rei. Clame ao Rei. Louve o Senhor, adore o Senhor, confie no Senhor, entrega ao Senhor. Se lave, se purifique. Coloca vestes novas. O Senhor vai te renovar, o Senhor vai te fortalecer, você vai sair disso. Apenas se posicione, tome a decisão de se levantar, deixe que o Senhor Deus, Ele vai secar todas as lágrimas do teu rosto. Deus vai fazer cumprir o teu propósito na tua vida. Se levante, diga ao Senhor, eis-me aqui, porque Deus é contigo. Deus é contigo nesse dia. Se posicione, seque as tuas lágrimas. Encerre esse choro e se levante. Deus vai te usar nesse dia. Fique à disposição do Espírito Santo. Diga ao Senhor, Pai, eis-me aqui, Senhor. E o Senhor vai estender as mãos e vai te levantar desse monturo de tristeza e vai trazer uma nova unção
de alegria sobre a tua vida. Receba a unção de alegria, receba a unção de riso, receba a unção da cura, porque hoje Deus cura o teu coração. Receba cura na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Fique com essa palavra, medita nessa palavra e deixe que o amado Espírito Santo venha trazer cura na tua alma, para que você hoje seque todas as lágrimas, toda a tristeza do teu coração seja arrancada em nome do Senhor Jesus. Que o amado Espírito Santo te envolva nesse dia com a unção de alegria, com a unção de cura, com a unção do transportar de Deus, do transbordar da unção de alegria em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.